Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos nessa casa de oração na noite de hoje. Uma noite fria. Quem estava reclamando do calor já refrescou. Só não vale ficar reclamando também do frio, né? Porque reclamação não atrai coisa boa. E quando nós frequentamos uma casa espírita, nós começamos a entender um pouquinho da doutrina espírita e um pouquinho do que vem a ser o Consolador prometido, que as obras básicas nos falam dessa revelação que é o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Uma das máximas da doutrina espírita: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizam são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito Verdade, Paris, 1860. Qual é o primeiro mandamento que diz aqui? Amai-vos, o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É fácil, de dizer é muito. Mas o próximo não são só aquelas pessoas que nos são simpáticas. O próximo são todas as pessoas. Aquele primo folgado, principalmente. Aquela sogra que a gente não bate muito bem, também. Aquela cunhada que, meu Deus, não tem nada a ver com essa família, é lógico. Porque nós vamos nos reunir com aqueles que nós temos que aprender a amar e, principalmente, para reconciliar, né, aparar as arestas de vidas anteriores que nós temos dificuldades. Eu conheço muitas famílias que uma das brigas é a religião. Ah, Josi, é verdade. Eu cresci, como eu já falei aqui em outras palestras, num culto ecumênico. Meu avô era pastor da igreja evangélica, meus avós do lado de cá eram católicos, apostólicos, romanos. Minha mãe era espírita, kardecista, minha tia-avó era umbandista. Então eu frequentei todos os lugares. Eu, como criança, eu amava uma festa de Cosme e Damião, que tinha doce. Imagina se eu não ia gostar daquilo. Para uma criança, isso era uma alegria. Eu também gostava muito de ir para o culto, porque tinha pregação. Meu avô já mandava eu sentar na primeira fileira. Ele conhecia a neta calma que ele tinha, só que não. Já me mandava sentar ali na primeira fileira e eu ficava prestando atenção na pregação, porque depois do culto ele me perguntava o que é que o pastor falou, ou o que é que eu falei. Porque eu era uma criança saudável e muito levada. Quando eu ia para a igreja católica, minha avó já fazia: pega o folheto, que tu já sabe ler, senta aqui no primeiro banco e qualquer coisinha não te bobeia, porque eu me levanto daqui e te belisco. Era uma maravilha. Então eu fui aprendendo um pouquinho de cada. Hoje, na minha família, tem várias religiões. E graças a Deus a gente se respeita, porque a gente é desafiado todos os dias. Eu tenho um tio que é pastor da Igreja da Graça, enfim. Ele me manda todo dia um texto referente à igreja. O meu outro tio manda um referente ao Papa, ao catolicismo. O meu filho mais velho é umbandista, então ele me manda alguma coisa da Umbanda. O outro me manda também de... Como é que é a religião? É budista. Um outro parente. E eu vou aprendendo um pouquinho em cada lugar.
Porque Deus é um só. E Ele está em todos os lugares. Nada se perde, perece. Tudo nos ensina a vencer a impiedade. E uma forma de nos amar, para podermos nos instruir, adquirir conhecimento, é respeitar. E o nosso grande desafio, o primeiro, é dentro das nossas famílias. Normalmente, a gente reencarna no seio familiar. Normalmente. Então, se eu já tenho uma certa dificuldade, já vou me preparando, ó, venho aqui de novo, não me dou bem desse jeito, vou vir um oposto para de certo me dar bem. É assim. Quantas vezes nós nos perguntamos, ele só pode ter errado na minha vez. Não tem nada a ver com essa família. Meu Deus, eu sou um estranho nessa família. Ninguém erra de endereço. Deus é perfeito. Você está na família, no bairro, no país que você precisa para burilar as suas dificuldades, para aprender, para se instruir. Nem sempre nós entendemos. Uma vez uma pessoa me disse assim, tu és espírita, né? A gente já fica meio assim, né? Porque às vezes já vem uma pergunta ali, Eu disse sim. Ah, não, vocês falam muito em dor, em sofrimento. Mas a doutrina espírita não é isso. Não é dor e sofrimento. Ela é um consolador porque ela nos faz entender por que nós passamos certos episódios na nossa vida. Quando nós passamos por um episódio, às vezes difícil, e nós aprendemos aquela lição, aquilo não se repete. Mas usando uma frase de Instagram, Facebook, que todo mundo olha, para ter certeza que está errado, a gente repete mais 5 vezes, né? Enquanto a gente repete, é porque a gente não aprendeu aquela lição ainda. Significa o quê? Que nós não nos instruímos verdadeiramente. Porque nós vamos conhecer o verdadeiro espírita pela sua capacidade de transformação. Porque propõe todos os dias para nós mudança, autorreflexão, autoavaliação, frear as suas más tendências. Nós vamos ter que aprender. E nós temos 2 caminhos para aprender, porque nós temos o livre-arbítrio aqui na Terra e em todos os orbes que vamos subindo, eu espero, né? Não descendo. Não é baixo e cima, mas vamos dizer que sim. Todos os lugares nós temos o livre-arbítrio. O que é isso? Liberdade de escolha. Ah, não, mas eu não escolhi certas coisas. Escolheu. Quando você não escolhe na sua programação reencarnatória, porque você ou nós, vamos dizer assim, somos tão atrasadinhos que tem que ter uma equipe espiritual para escolher por nós. Porque senão nós já vamos escolher coisa ruim para nós mesmos. Vamos achar que damos conta e não vamos dar. Né? Então, tudo no planejamento divino é perfeito. E essa liberdade de escolha, esse planejamento divino perfeito, nos faz vir para a Terra e merecermos termos uma religião, que poderíamos não ter, poderíamos não acreditar em nada. Não é mesmo? E temos que perseverar, porque quando nós vamos amar, aprender a amar e a nos instruir, para quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais instrução, mais a minha postura na Terra precisa se aperfeiçoar. Aproveitar todas as oportunidades de fazer o bem. E entender que nada vem na nossa porta, na nossa vida, por acaso. Que tudo tem um motivo e é para nós aprendermos a fazer o bem. E quem não faz o bem,
automaticamente já está fazendo mal, porque perdeu a oportunidade de auxílio e de aperfeiçoamento. Ah, mas se eu não entender que é para fazer o bem, que pena, você pode refletir, porque quando o bem é para você, você entende rapidinho. Agora, quando o bem é para os outros, aí a gente, não sei, né? Vou lá na casa conversar com aquela pessoa, ela não tá legal, mas hoje está frio. A gente não é assim. Não sei, ela não está muito bem, sou capaz de sair de lá pesada. Você já é, né? Um pezinho a mais, outro não. De nós, da doutrina espírita, o que é que nós aprendemos? Com o peso, com as energias, que se nós tivermos fé, tamanho de um grão de mostarda, que é ínfimo, né? Nós conseguimos elevar o nosso padrão, rezar a Deus e nos limparmos. Trocar essa energia, que é o passe que nós recebemos aqui e que vocês aqui e agora, neste momento, estão recebendo. É lindo quando a gente usa o conhecimento, a mediunidade para comprovar isso. Mediunidade, ela é uma bênção? Sim, né? Ajuda, é um mecanismo, mas desde que se saiba usar. Então é muito bom ver nos dias de palestra que em cada uma das fileiras existe toda uma equipe espiritual, desde o portão até a recepção, aqui nas fileiras dos bancos, atendendo quem mais necessita. Mas todo mundo recebe ajuda? Os que estão dispostos para receber, sim. Porque às vezes eu posso estar aí sentada, será que eu deixei o ferro ligado? Será que eu fechei a porta com a chave? Eu vim para o centro porque eu já não estou boa, com aquela peste que trabalha comigo, aquele vizinho. Eu vou receber alguma coisa? Não, eu estou refratária. Nada que eu gostaria entra em mim porque eu não deixo. Eu não me instruí direito. Porque para receber bênçãos, eu tenho que facilitar a minha parte. Então eu tenho que estar pensando positivo, com pensamento em Deus, em coisas boas, para que eu possa fazer a diferença no meu tratamento ou no tratamento daquelas pessoas que eu estou pedindo. Josi, olha, eu fui acho que umas 10 palestras no centro, mas não vou mais. Mas por quê? Não me aconteceu nada. Acho até que eu piorei. Mas você prestou atenção? Mais ou menos, né? Me deu um sono. Você conseguiu aprender alguma coisa? Nada. Eu não me esforcei. Isso não é na casa espírita, é em qualquer religião. Se eu não quero mudar e ser melhor, nada pode fazer isso por mim, a não ser a dor, que eu vou sofrer tanto que uma hora eu vou aprender. Podemos aprender pelo caminho da dor ou pelo caminho do amor. Mas a gente ainda é tão danadinho que a gente normalmente aprende doendo. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa, mas é precioso considerar que, sobre a Terra, não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? O que é que nós vemos na Terra? Uma pequena parcela de seres humanos, nós, num planeta de provas e expiações. E viemos para cá para nos transformar, para melhorar, para se desprender daqueles defeitos ou daquelas qualidades ruins que não nos favorecem, que impedem o nosso caminho evolutivo. E
Nós não podemos julgar o comportamento alheio, nós temos que nos preocupar com nós. Porque para apontar o dedinho, para dizer que está errado o comportamento, a atitude, o pensamento do outro, nós somos ótimos. E eu fiz umas semanas atrás um Evangelho no Lar, que a gente sempre faz, e caiu sobre julgamento. Eu tolinha, porque a gente acha, né? A gente de vez em quando se acha, não adianta. Aí a gente leva a primeira tijolada e se arruma. Eu nem julgo as pessoas. Já me achei. Pois olha, que prova da semana. Tudo quanto é coisa que aparecia, eu tinha um julgamento ali para fazer. Eu disse, estás vendo, ignorante? Coisas bobas que eu não precisava julgar, cada um na sua vida. E aquelas pessoas desagradáveis, isso é julgamento. Então o que é que mostrou? Que a gente julga sim, que a gente ainda precisa se burilar muito. Ah, mas sou tão querida, já estou na doutrina há tanto tempo, acho que eu estou melhor. Não, eu estou melhor muito do que eu era. Mas isso não significa que está tudo ótimo, falta muito. E são em pequenas coisas, pequenas doses, que nós vamos percebendo. No hospital não se vê senão doentes e estropiados Numa prisão de forçados vê-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Pois bem, que se figure a terra como sendo um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso. E se compreenderá por que as aflições ainda sobrepujam, estão tão constantes, ainda estão maiores que as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram mal, e nem os hospitais, esses não são lugares de prazeres. Então nós temos tudo isso na Terra. Se nós estamos na Terra, a gente sabe, usando uma expressão que a minha mãe adorava no diminutivo, nós somos malzinhos, né? Ainda não somos bonzinhos. De vez em quando eu dou umas mancadas, vocês também devem dar no dia a dia, e aí eu olho para mim e digo, tu não és uma pessoa boa. Porque a gente dá essas mancadas, julga, não tem paciência, se irrita, se não fala, mas dói, né? A gente não falei, mas quem soubesse meu pensamento na Terra, que a gente não lê os pensamentos, imagina no plano espiritual, já tinha ladeira abaixo, né? Vai para uma casinha lá no umbral, um lugarzinho, porque tu estás péssimo. Então, se nós somos doentes, alguns nos dizem até, estudando um pouco da mediunidade, que os médios são os desenganados do plano espiritual. Normalmente nós fizemos tanta coisa que viemos para cá com a mediunidade para ser um plus para a gente aprender, quando a gente não se perde. Que aí pode usar a mediunidade para o bem ou para o mal. É sempre livre-arbítrio. Então, num hospital, que é um planeta de provas e expiações, viemos nós com todas essas questões, mas nós temos proteção divina. Deus, as equipes espirituais, os nossos anjos da guarda, mentores, guias, protetores espirituais, como vocês quiserem chamar, estão conosco para dizer, olha, vem por aqui. Ai, não faz isso. Melhor tu não tomar essa atitude, porque a gente escuta lá na cabeça. Quando a gente não é bobinho, ele fez aí, pronto, porque a gente também é assim. Então, nós temos toda essa estrutura para nos melhorarmos. Vou te apresentar uma casa espírita, a gente conhece essa bênção que alguém nos traz um dia. Aí a gente vem escutar, tenta se melhorar. Como a gente já é espírita, certos comportamentos a gente já tem vergonha, né? Meu Deus do céu, ó, eu estou lá assistindo palestra, olha bem, bobagem que eu pensei. Melhor só pensar, né, do que dizer ainda que é pior. Mas nós temos todas essas estruturas para nos melhorarmos. E num hospital,
Quando a gente recupera a nossa saúde, a gente tem alta. Se a gente não tem, a gente vai para casa e volta, ou vai para a parte espiritual e volta para mais uma vez ser curado dessas nossas mazelas. O que vos direi dos mundos de expiação que vós já não sabeis? Uma vez que vos basta considerar a terra que habitais, a superioridade da inteligência num grande número de habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos apenas saídos da mão do Criador, das mãos do Criador. As qualidades, aí tem uma coisa errada aqui, é plural de qualidades. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos, aos quais são inclinados, são indícios de uma grande imperfeição moral. Conhecimento é uma coisa, moral é outra. Por isso, Deus nos colocou numa terra ingrata para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Um mundo mais feliz é a terra do futuro, que será um planeta de regeneração, onde não é o mal que se sobrepõe, é o bem. Tudo é de uma forma diferente. Já pensaram? Vamos criando esperança aí e caprichando no comportamento para a gente ir para a terra do futuro. Não é que hoje é a terra de provas e expiações, amanhã já é a de regeneração. Não, isso é um processo. Se nós queremos habitar uma nova terra, nós temos que ser uma nova pessoa. Os espíritos em expiação já viveram muito sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão de sua obstinação no mal, e porque eram uma causa de perturbação para os bons. Foram relegados, por um tempo, entre os espíritos mais atrasados, e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo a inteligência. Um desses exemplos é o livro Exilados de Capela, que vieram com conhecimento imenso, ajudaram a população da Terra, porque foram misturando as raças, vamos dizer assim, mas não tinham moral. Por isso vieram para um planeta de provas e expiação. A Terra tem por caráter servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso, trabalho que desenvolve a uma só vez, as qualidades do coração e a inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, se nós temos capacidades intelectuais, se nós não viemos com a mente completamente embotada por razões pretéritas, nós podemos, todos os dias da nossa vida, sermos melhores. Menos preconceituosos, menos maledicentes, menos julgadores, menos mentirosos, menos trapaceiros, menos invejosos. E esse exame, essa conclusão é de nós conosco. Eu não tenho que apontar o dedo para o outro, eu tenho que olhar para mim. Normalmente a gente chama isso na psicologia de efeito espelho. Eu olho para o outro e encontro os defeitos dele, mas os defeitos dele também estão em mim. Por isso que eu vejo com tanta facilidade, não é mesmo? O jugo leve. 1. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo
é leve. Então Deus ainda nos diz o seguinte: mesmo que a gente tropece, cometa ainda erros, Ele sempre vai, se nós buscarmos, amenizar o nosso sofrimento. Porque o jugo dele, o julgamento, digamos assim, entre aspas, é suave, e o peso disso tudo que nós muitas vezes nos damos é leve. Então nós temos um Deus bom, justo, sempre. Em determinados acontecimentos da vida, acontecimentos difíceis, graves, a nossa fé titubeia e a gente diz: não é possível. Não é Deus que está fazendo isso comigo. Deus me esqueceu. Deus não esquece ninguém. E nenhum dos seus filhos. E vamos sempre nos lembrar que Ele é um pai. Se nós, pais terrestres, amamos os nossos filhos e queremos o bem deles sempre, relevamos tanta coisa, né? Aquelas malcriaçãozinhas que eles têm conosco, às vezes todo dia, toda semana. Imagina Deus que é perfeito. Ele sempre vai relevar todo esse sofrimento. Todos os sofrimentos, misérias, decepção, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida ou que duvida simplesmente. As aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar. Por isso que a doutrina é uma fé consoladora. Ela nos ensina a entender o jugo leve, que é a observação da lei, que impõe por dever o amor e a caridade. Isso dá leveza a qualquer vida. Isso é um jugo leve. Vamos lá? O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de forma que se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre. O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo que os sofrimentos são como crises salutares que o conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma. Então, é isso que a doutrina espírita nos traz, entendimento. Por isso que nós temos que nos instruir. Às vezes nós somos tão materialistas que temos que passar pela perda material para entender o porquê estamos passando por aquilo. Só que nessa hora nós sofremos, nós nos rebelamos, nós não entendemos. Aí nós vamos repetir o sofrimento até que aprendamos. Mas mesmo assim, o jugo de Deus é leve. Ele sempre trata, por misericórdia nossa, de abrandar, amenizar. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai, e por que está na terra, chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Sempre que nós somos ou estudamos a doutrina espírita, nós fizemos essas perguntas. Da onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? E a doutrina espírita, através das suas obras, das palestras, nos dá esse entendimento. E uma frase que eu ouvi muito: sofrimento na terra tem dia e hora para acabar. E ele acaba quando eu vou aceitando e aprendendo. Aí não preciso mais passar por aquela prova. O advento do Espírito de verdade
Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Ou seja, você acredite ou não. O Deus é bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do Pai e estão perdidos nas asperezas e estreitos caminhos da impiedade. Hoje, a mídia, ela nos relata diuturnamente acontecimentos bárbaros. Dá para entender que ainda no século XXI nós tenhamos guerras, que ainda matamos por poder, por cobiça, por ambição? E o que é que nós podemos fazer para amenizar isso? Rezar. Pedir a Deus, a espiritualidade, a todos esses arquitetos do universo que possam ter piedade daqueles que atravessam essas grandes provas. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que ensina o objetivo sublime da prova humana. Eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, para vos lançar um dia livre e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer que vós mesmos trabalheis maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. O que é que Deus está nos dizendo? Que Ele vai sempre nos dar amparo, sempre nos dar entendimento. À medida que nós vamos nos instruindo, nós vamos aprendendo ainda mais a amar. E nós mesmos é que vamos modelando o nosso espírito para ter merecimento de chegarmos lá, à perfeição. Não a perfeição de Deus, mas a semelhante a Ele. Porque esta fagulha divina habita em nós. E nós temos sempre a liberdade de escolha do bem ou do mal. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde a mim, pois, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procurei alhures distante a força e a consolação, porque o mundo não pode dar. Então não precisa buscar longe, mas dentro de si, a instrução, o amor e o caminho da evolução. Deus fez os vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam do vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Quando nós estamos na porta errada, fazendo acontecer e nos comprazer com mal, nós estamos em sofrimento. Todos nós, no nosso cotidiano, aprendemos quando nós fizemos alguma coisa, por menor que seja boa por alguém, não nos dá um sentimento tão bom. Assim, quando nós fizemos algo errado ou mal para alguém, de onde é que partiu a sujeira? Daqui. Onde é que fica parte do peso? Aqui. E aí nós nos sentimos pesados. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e, por toda parte, ao lado de uma lágrima,
coloca a ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma precoce contínua. E encerram uma prece, precoce por minha conta, uma prece contínua, e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos moral que são, neste mundo, o vosso quinhão. Isso significa que nenhum de nós passa por nada que não mereça ou que não precise para aprender alguma coisa. E nos momentos difíceis, o nosso grande bálsamo é a prece, a fé, querer ser melhor e rogar de todo o nosso coração a misericórdia divina. Assim nós vamos aprendendo a amar. Oi, essa palestra é grande, eu pensei que já tinha acabado. Assim nós vamos aprendendo a amar, nós vamos aprendendo com este amor nos instruir mais facilmente. É um trabalho árduo, sem dúvida, mas é preciso. Tomai essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque eles resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O coração bate melhor, a alma se asserena, e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto quanto mais o espírito está mais profundamente atingido. Isso quer dizer o quê? Da onde partem as nossas doenças? Do nosso espírito, passa para o nosso perispírito e atinge o nosso corpo físico. Por isso que na doutrina espírita nós tratamos com homeopatia, com fluidoterapia, com passe, para que a gente possa tentar curar, minimizar aquele sofrimento que parte do espírito. Então, meus amigos, o sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. Amar e se instruir. E botar em prática este amor e essa instrução que nós viemos sempre buscar. Que Deus abençoe, lhes dê uma boa semana, que todos saiam daqui muito melhores do que aqui chegaram, para ter e dividir com o mundo lá fora o bem. Muito obrigada.